Bom, então você tá querendo começar uma coleção de Blu-rays ou de DVDs de filmes? Bom, eu tô aqui pra te dar algumas informações do que você precisa saber antes de começar essa sua coleção, tá bom? Mas enfim, quem sou eu? Eu sou o Fernando, eu coleciono aqui há uns 3 anos já. Não faz tanto tempo assim como alguns outros colecionadores que eu já vi na internet, mas eu sei de algumas coisinhas, abri esse canal aqui e quero te dar as boas-vindas a esse vídeo ao meu canal também, tá bom? Bom, antes de mais nada, o que eu acho que você precisa saber? Acho que você precisa saber como que tá um pouco do mercado nacional aqui pra mídia física, DVDs e Blu-rays. Bom, vira e mexe, acho que você já deve ter visto falar que, tipo, que não existem mais majors no mercado, que o DVD e Blu-ray praticamente morreu, que é coisa do passado, que o streaming é o futuro e tal, só que aí ao mesmo tempo você vê algumas notícias de coisas saindo em Blu-ray, coisas saindo em DVD e você se pergunta, tá, mas e aí? Acabou ou não acabou? Bom, eu posso dizer que eu acho que o nosso mercado nacional, ele tá operando meio que com a ajuda de aparelhos. Por quê? É o seguinte, o que significa as majors terem saído do mercado? Nós chamamos de majors todos aqueles estúdios grandes de Hollywood, né? Tipo Disney, Paramount, Sony, Universal, esses grandes assim. O que acontecia é que antigamente eles tinham aqui um serviço de distribuição de mídia física no Brasil, né? Seja Blu-ray ou seja DVD. E aí como começou a diminuir um pouco a demanda aí da mídia física, né? Seja porque locadoras acabaram fechando, seja porque as pessoas perderam interesse em comprar as suas edições em mídia física pra ter em casa, né? O que eles acabaram fazendo? Eles viram que não fazia mais sentido ter um serviço de distribuição deles mesmos aqui pelo Brasil, e daí eles começaram a sair do Brasil, ou seja, eles não estão mais oficialmente distribuindo os filmes aqui no Brasil por eles mesmos, né? Não é como se a Warner, por exemplo, tivesse uma fábrica ali de Blu-ray, alguma coisa assim, que prensa os discos e distribui aqui pro Brasil, tá? Isso tá acontecendo desde 2022, ali mais ou menos pra março de 22. O que acontece é que as últimas a deixar o nosso mercado nacional foram a Warner e oficialmente a Sony, mas a Sony já tava deixando de lançar muita coisa desde o final de 2021, mas aí depois que a Warner saiu, a Sony foi lá e cravou o martelo e falou, nós não estamos mais aqui. Então o que acontece? Desde ali do começo de 2022, nós não temos mais lançamentos oficiais de cinema aqui no Brasil. E por que eu acho importante que você saiba disso? Porque se você é uma pessoa que preza por títulos de cinema na sua coleção, eu sinto te dizer que você vai ter poucas opções aqui no Brasil de forma oficial, tá? Por quê? Porque como as majors saíram, a gente acaba tendo mais aqui o que restou, que são as independentes que a gente fala, né? Como Obras-Primas do Cinema, Star Video, entre outras. Então o que acontece com essas outras empresas? Elas são empresas independentes que vão atrás dos direitos dos filmes, né? Pra daí elas comprarem esses direitos, autorarem os próprios discos, prensarem e venderem aqui pro mercado brasileiro. O que acontece é que assim, como é um mercado mais de nicho hoje em dia, essas empresas, por mais que elas sejam independentes e seja uma luz no fim do túnel aqui pra gente, acabam que elas lançam mais edições de colecionador, né? Ou seja, edições aí um pouco mais caras, que aí vem luva, cards, enfim. São coisas aí mais pra um nicho especializado que, tipo assim, sei lá, eu só quero ter um filme ali na minha coleção. Pode ser que você não ache tão facilmente assim, tá? Mas ainda assim, é uma luz no fim do túnel, já que a gente não tem mais o lançamento das majors de forma oficial, tá? E é claro que a gente tem os autoradinhos, que são os famosos piratinhas de luxo, né? Que você consegue encontrar aí pela Shopee, pelo Mercado Livre, que daí também, dependendo muito do vendedor, você consegue aí ter uma qualidade próxima de um oficial na sua coleção, tá? Eu tenho aqui alguns, não vejo nenhum problema em você ter na sua coleção, igual eu sempre digo, o importante é você ser feliz com a sua coleção. Então, basicamente, esse é o mercado nacional, né? Recapitulando rapidamente, nós não temos mais as majors, né? Ou seja, os grandes estúdios oficialmente lançando os próprios discos aqui no Brasil. Nós temos as independentes que vão atrás aí dos direitos de distribuição para prensar os próprios discos e vender aqui pra gente. Só que aí acabam sendo mais edições de colecionador e, portanto, mais caras. Ou você pode recorrer aos autorados, que é os piratinhas premium, né? Igual eu costumo dizer. Então esse é o mercado nacional. Se faz sentido pra você ou não, aí é com você, né? Igual eu falei, se você é uma pessoa que preza mais pra lançamentos de cinema, você não vai ter tanta opção. Agora, se você é uma pessoa que procura mais ali filmes antigos, que marcaram sua infância, sua adolescência, que você viu na televisão e você quer ter na sua coleção, ainda tem bastante coisa aí que você pode achar usada, tá? Novo lacrado vai ser difícil de você achar, e quando você achar vai custar um rim, tá? Ainda que eu acho que tem muito vendedor picareta também, que eles estão comprando esses lançamentos que eu falei das independentes, esperando acabar e revendendo por um preço absurdo depois nos marketplaces aí, né? Shopee, Mercado Livre e tal. Mas ainda tem pessoas de bom grado, né? Que aí vendem coisas por preços justos, né? Então assim, se você garimpar, né? Você procurar bem, você vai achar títulos usados aí por 10, 20, 30 reais, tá bom? Outra dica minha também é pra você ir atrás de sebos, tá? Por causa que sebo normalmente eles também fornecem um preço muito bom e não super faturado como às vezes a galera oferece aí em alguns marketplaces, tá? Então assim, a questão de você procurar, de você ir um pouco atrás, dá trabalho infelizmente, né? Não é como se você, sei lá, entrasse na Saraiva Americanas e saísse botando no carrinho tudo que você quisesse. Infelizmente você vai ter que ir atrás de algumas coisas, tá? Mas enfim, esse é o nosso mercado que nós temos hoje em dia. Ele não está morto, mas está respirando muito
muito com a ajuda de aparelhos, mas quem sabe, né? Você aí que quer começar a sua coleção de DVDs, você está contribuindo aí para talvez um dia nós voltarmos a ter aí um pouquinho que seja de um mercado nacional aqui de DVDs e Blu-rays, tá bom? Bom, esse foi o nosso mercado. O que outras coisas eu quero compartilhar aqui com vocês? Eu acho que é importante também vocês saberem que existem regiões dos discos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você comprar um DVD ou um Blu-ray, dependendo do aparelho que você tiver, você não vai conseguir reproduzir ele. Por quê? Porque acho que se você já veio dos jogos, tem um negócio nos jogos que são as travas de regiões, ou seja, um jogo americano não roda em um console europeu, um jogo europeu não roda num console americano e por aí vai. A mesma coisa se aplica aqui nos DVDs. Então assim, se você comprar um DVD, esteja atento que o seu leitor ele tem que ser compatível com a região, tá? Então assim, aqui no Brasil nós temos os DVDs de região 4, que pega aqui toda a América Latina. Então se você comprar um leitor aqui no Brasil que não esteja desbloqueado, você só vai conseguir ler discos da região 4. Talvez você consiga até ler algum importado ou não, mas aí vai ser porque dentro do próprio disco ele vai ter a outra região que seria a 4, e aí o leitor ia conseguir ler esse disco. Igual eu falei, você pode conseguir algum aparelho desbloqueado e aí vai conseguir ler todas as regiões, tá? Mas esteja atento que isso realmente existe. DVD é o mais chatinho deles porque tem 7 regiões ao todo nos DVDs, né? E as 7, se eu não me engano, é pra coisa de avião, uns negócios assim. Então assim, é meio chato de você conseguir importar alguma coisa e funcionar direitinho aqui nos leitores do Brasil, tá? Já o Blu-ray é um pouco mais simples, nós temos só 3 regiões, que daí é a região A, que engloba aqui as Américas e o Japão, ali um pouco a costa sudeste ali da Ásia. Região B, que engloba ali a Europa, uma parte da Ásia e a África. E a região C, que engloba o resto do globo, né? Que é ali um pouco o resto da Ásia e uma parte ali da Oceania também. Então assim, é um pouco mais fácil de você conseguir ler Blu-rays importados aqui no Brasil, justamente se você conseguir um Blu-ray americano, porque daí o seu aparelho provavelmente vai ler esse Blu-ray, tá? Agora, se você importar da Europa, vai ser um pouco mais complicado. Pode ser que não leia. Mas fora isso, nós temos igual os Blu-rays 4K, nós temos as ditas regiões livres, né? Ou seja, dentro do disco, o próprio disco não tem trava de região. Então assim, pode ser que você encontre DVDs região 0 ou região free, né? Que daí são regiões livres, então não tem essa trava no próprio disco, tá? Você não tem que ter um aparelho desbloqueado para ler. Blu-ray, você também vai ter isso. É um pouco mais comum no Blu-ray do que no DVD, tá? E os discos 4K, até onde eu pesquisei, até onde eu sei, todos eles são região livre. Então assim, se você quer começar uma coleção 4K, infelizmente você vai ter que desembolsar uma boa grana, mas você não vai ter esse problema de travas de região. Então assim, esteja bem atento às edições que você tá comprando, né? Ver se é importada, se não é, ver qualquer região, para depois você não comprar, colocar no seu aparelho e ele acabar não conseguindo ler, tá? Já que estamos aqui falando de leitores, né? Então o que nós temos hoje em dia que eu acho que é legal para você começar a ler aí os seus primeiros DVDs e Blu-rays? Leitor de Blu-ray tá caro hoje em dia e tá raro de achar. Então assim, o que vai acabar acontecendo é que o preço tá lá em cima e você às vezes vai acabar comprando uma coisa usada. E aí você vai ter que tomar alguns cuidados pra ver se o Blu-ray tá funcionando bonitinho, você tem que fazer limpeza, se o dono foi cuidadoso e tal. Normalmente quem é colecionador cuida bem das coisas, tá? Mas assim, pode às vezes acabar acontecendo de você pegar um ou outro bichado. Então assim, o que eu recomendo talvez pra você tá começando a sua coleção? Pega um console de videogame. Por causa que assim, os Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 e PlayStation 5 leem muito bem os Blu-rays de hoje em dia, tá? PlayStation 3, ele ainda lê também, por causa que foi o primeiro aparelho de console com leitor de Blu-ray, né? Só que talvez pode ser que você pode só pegar um PlayStation 3 já muito antigo e tal, e pode acabar não lendo algum Blu-ray um pouco mais novo. O que eu sei é que o pessoal costuma usar muito PlayStation 4 para ler Blu-ray. Tem uma galera que compra PlayStation 5 ou Xbox Series X para ler Blu-ray 4K e diz que funciona muito bem, embora não tenha algumas tecnologias. Ou você também pode pegar um Xbox One S, um Xbox One X, que daí é da geração passada, mas eles leem 4K também, tá? Ou você pode ter um Xbox One normal, que é igual que eu tenho, que ele vai ler de boas também, tanto Blu-ray quanto DVD. Uma coisa interessante, o PlayStation 4, até onde eu pesquisei na internet, você consegue mudar de região até 5 vezes o teu aparelho, tá? Então vamos supor que você comprou um PlayStation 4 importado, sei lá, da China. Vai vir com a região lá da China, que acho que é a 13. Você consegue mudar pra região 4 aqui do Brasil, se for no caso do DVD, ou a região A do Blu-ray. O que pode acontecer é você comprar um PlayStation 4 usado, que o dono anterior já fez isso as 4 ou 5 vezes, e daí você vai ter um console travado. Mas eu sei que o PlayStation 4 você consegue fazer isso se ele for novo, tá bom? PlayStation 5 e Xbox Series X, igual eu falei, conseguem ler muito bem Blu-rays 4K, só que o que acontece é que eles não têm algumas tecnologias como o Dolby Vision, por exemplo. Ele até tem,
mas é mais voltado para os jogos do que para os filmes em disco, tá? Então assim, o console, fazendo uma analogia bem imbecil, é meio como se fosse um carro flex. Ele funciona tanto a gasolina quanto a álcool, só que ele vai funcionar melhor em um ou outro, tá? Depende lá da taxa de compressão, aquelas coisas todas. O console é mais ou menos isso. Ele lê jogo e lê disco de filme também, só que assim, um console é voltado para jogo. Então as tecnologias, a otimização dele vai ser pro jogo. Vai funcionar o disco, só que não vai ser aquela coisa 100% que seria um leitor dedicado a Blu-ray, tá? Tem um da Sony, um leitor dedicado da Sony para 4K, que você ainda acha aqui no Brasil, só que ele é um pouquinho caro, tá? Ele é quase um preço de um PlayStation 5, um pouquinho mais barato, então assim, se você é uma pessoa que gosta de jogar, eu diria para você comprar o PlayStation 5, porque daí você vai ter um híbrido. Agora, se você é uma pessoa que só quer ler aí seus filmes, alguma coisa assim, eu acho que talvez esse Blu-ray 4K da Sony seja uma coisa bem legal, por causa que assim, esse Blu-ray 4K, além dele ler os discos 4K, ele também faz upscaling dos seus Blu-rays para 4K e também faz upscaling do DVD. Eu acho que daí já não vai para 4K, mas igual os outros aparelhos de Blu-ray, ele também faz o upscaling de DVD ali para um 1080i, talvez alguma coisa assim. E outra dica para finalizar esse vídeo, que acho que já tá ficando um pouquinho longo, mesmo que você queira começar uma coleção de DVDs, né? Porque assim, sei lá, Fernando, eu cheguei aqui à conclusão que DVD é mais barato, eu quero começar DVD porque também tem um acervo maior e tal. Compra um aparelho de Blu-ray mesmo assim, por dois motivos. Primeiro, que aparelho de Blu-ray normalmente ele vai vir já com saída HDMI, então vai funcionar de boas na maioria das TVs que tem hoje em dia. E segundo, que ele também faz upscaling dos seus DVDs e fica com uma qualidade bem bacana. Então eu fiz até aqui um vídeo comparando aí as qualidades dos DVDs e dos Blu-rays, igual eu falei no vídeo lá, que depois você pode conferir se quiser. O DVD e o Blu-ray ficaram bem perto, tá? Por causa que o meu aparelho aqui, ele faz esse upscaling dos DVDs, tá? Então é aquilo que eu falei, mesmo que você queira só fazer uma coleção de DVDs, compra um aparelho de Blu-ray que você vai sair bem servido, tá? Aparelho de DVD você pode até ter, mas assim, são raros os que tem saída HDMI, a maioria vai ser saída AV, então assim, você vai ter uma qualidade bem inferior do que se fosse um Blu-ray, tá bom? Bom, gente, então acho que essas são as informações aqui que eu queria passar pra vocês. Eu espero que eu tenha dado uma luz aí pra você que tá querendo começar uma sua coleção. Isso aqui são algumas coisas que eu acho que é importante você saber antes de começar a sua coleção, mas aí se você quiser mais dicas, tem esse videozinho aqui também que eu tô deixando aqui na tela, que você pode tá indo lá e eu vou dar mais algumas dicas, tem loja, tem outras coisas também, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se com esse vídeo eu te convenci a entrar aqui na mídia física, seja muito bem-vindo, porque a mídia física é muito legal. Nos vemos então no próximo vídeo, um grande abraço pra vocês e até mais.